Olá, eu sou a Cristina. E eu sou o Bruno. Bem-vindos à nossa conversa. Oi, pessoal, vamos começar com uma pergunta que, nossa, a gente ouve bastante no meio cristão, né? Sentir ansiedade quer dizer que a pessoa tem pouca fé. Essa pergunta é chave. Pois é, hoje a gente vai mergulhar um pouco nisso, sabe? Nessa relação que às vezes parece complicada entre saúde mental e a nossa fé. É fundamental conversar sobre isso. O nosso objetivo aqui é descomplicar um pouco as coisas, desconstruir umas ideias, entender, sabe, a diferença entre aquela preocupação do dia a dia e um transtorno mesmo que trava a pessoa. E encontrar caminhos, né? De apoio, de esperança. Exato, porque a vida não é simples, né? Resposta fácil raramente ajuda de verdade. Com certeza. E já pegando esse gancho, toda ansiedade é ruim, é pecado, porque a gente escuta tanto não andeis ansiosos e, nossa, pode pesar, né? Pode, e muito. Mas olha, é importante separar as coisas. Uma coisa é a preocupação normal, aquela reação que até nos ajuda, sabe? Prepara a gente para um desafio. Tipo um alerta. Isso, um alerta. Libera um pouco de adrenalina, cortisol. Em doses certas é positivo, impulsiona. Agora, o transtorno de ansiedade é outra conversa. Bem diferente, então. Sim, é uma condição que persiste, que muitas vezes paralisa mesmo. Não é só um nervosinho passageiro. E o que geralmente causa isso? É só estresse? Bom, geralmente é uma mistura, sabe? O estresse crônico é um fator grande. Pode levar ao que chamam de neuroinflamação. Neuroinflamação? O que é isso? Imagina uma inflamação, mas lá no cérebro, a nível celular. Isso afeta como a gente pensa, como a gente sente, mas tem também a genética, as experiências que a pessoa viveu, principalmente na infância. Entendi. E o Brasil, infelizmente, tem índices bem altos de ansiedade. Isso afeta todo mundo, inclusive muitos cristãos, claro. E a interpretação da Bíblia entra aí como? Às vezes, pegar um versículo isolado, como esse do não andeis ansiosos, sem o contexto todo, pode gerar uma culpa enorme, sabe? Em vez de levar a pessoa a confiar em Deus no meio da dificuldade, acaba pesando mais ainda. Faz sentido. Mas aí sempre vem aquela dúvida, né? E os heróis da fé? Aquelas figuras da Bíblia? Eles não deveriam ser imunes a isso? Essa é uma ótima pergunta. Mas a Bíblia é muito honesta sobre a humanidade deles. Temos exemplos bem fortes. Tipo quem? Pega o Elias, por exemplo. Um profeta super conhecido pela coragem, pelo poder que Deus manifestava através dele. Aquele que enfrentou os profetas de Baal. Esse mesmo. Logo depois daquele episódio intenso no Monte Carmelo, ele recebeu uma ameaça de morte da rainha Jezabel e o que ele fez? Fugiu. Fugiu, desesperado. Foi para o deserto e chegou a pedir a Deus para morrer. Diz que não aguentava mais. É um quadro muito parecido com o que a gente chama hoje de burnout, esgotamento total. Nossa, pensar no Elias assim é impactante. É muito humano, né? E não é só ele. Jeremias, o profeta, coitado, conhecido pelas lamentações, né? Ele lamentou profundamente o dia em que nasceu, em meio a tanto sofrimento. Puxa vida. E até o próprio Jesus. Lá no Getsemane, um pouco antes da crucificação, ele expressou uma angústia terrível. Disse para os discípulos: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Caramba! Isso realmente tira aquela ideia de que eram pessoas de fé e por isso não sentiam medo ou angústia profunda. Exatamente. Sentir essa angústia, esse medo, essa tristeza que parece que vai esmagar a gente, isso não anula a fé de ninguém. Faz parte da nossa condição humana. Eles viveram isso também. É um alívio ouvir isso, sabe? Ver que a gente não está sozinho nessas lutas. E olha, para que mais gente possa ouvir essa conversa e talvez se sentir um pouco mais acolhida. Sim. Eu preciso pedir a sua ajuda para compartilhar esse bate-papo, deixar o seu like aqui, se inscrever para receber mais conteúdos como esse. E se puder, deixa uma palavra de positividade aí nos comentários, tá? Ajuda muito. Com certeza. Compartilhar a esperança é importante. Então, voltando aqui. Diante disso tudo, como a gente lida na prática? A resposta é só orar mais? Buscar mais a Deus? Ou tem espaço para procurar um médico, um terapeuta? Olha, a visão que eu acredito ser mais saudável é a integrada. A gente precisa se enxergar como um todo, sabe? Corpo, alma, que inclui nossa mente, nossas emoções e espírito.
tudo conectado. Como assim? Pensa num banquinho de 3 pernas. Se uma perna está fraca ou quebrada, o banco todo fica desequilibrado, né? Sim, claro, desequilibra tudo. Pois é. A nossa saúde funciona de forma parecida. Uma área afeta a outra. E os recursos profissionais, médicos, psicólogos, psiquiatras, até medicamentos, quando são necessários, eles podem ser vistos como ferramentas que Deus provém na sua graça comum. Graça comum? Como assim? É a graça de Deus que alcança todas as pessoas, não só os cristãos. São os avanços da medicina, da ciência. É como usar óculos para enxergar melhor ou ir ao dentista tratar uma cárie. São recursos disponíveis. Entendi. Não é falta de fé usar esses recursos. De jeito nenhum. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que achavam ter um problema só espiritual. Mas, depois de investigar, descobriram que tinham hipotiroidismo, que afeta muito o humor, ou até uma epilepsia leve não diagnosticada. Precisamos olhar para todas as áreas. Então, buscar ajuda médica ou terapia não exclui a fé. De forma alguma. Pelo contrário, uma coisa não anula a outra. A busca por ajuda profissional não diminui a importância da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com outros cristãos. Na verdade, essas coisas podem e devem andar juntas. Uma pode até fortalecer a outra, facilitando a cura, o bem-estar. E a comunidade, a igreja, qual deveria ser o nosso papel nisso? Porque às vezes a gente só sabe dizer, ore mais, né? Como ser um apoio de verdade? A comunidade é essencial. Vários estudos mostram o quanto ter conexões sociais fortes protege a nossa saúde mental. Previne isolamento, que é um risco enorme. A igreja, por definição, deveria ser esse lugar seguro, sabe? De acolhimento, de empatia. E como a gente faz isso na prática, no dia a dia? Olha, começa com ouvir sem julgamento. De verdade. Oferecer apoio prático também. Às vezes a pessoa está tão mal que não consegue nem cozinhar. Levar uma comida, oferecer companhia para ir ao médico. Pequenas coisas que fazem diferença. Muita diferença. Orar com a pessoa, não só dizer vou orar por você. E ter paciência, entender que a cura emocional, essa renovação da mente que a Bíblia fala, é um processo, não é da noite para o dia. Gosto daquela comparação que às vezes fazem. Qual? A saída do Egito foi rápida, um evento. Mas a jornada no deserto até a Terra Prometida, essa levou tempo, foi processo, transformação. Exatamente, é uma ótima analogia. E por favor, né, vamos evitar aquelas frases que só colocam mais peso. Isso é falta de fé, você precisa orar mais. Isso geralmente só piora a situação. Perfeito. Então, resumindo nossa conversa, sentir ansiedade não é um sinal automático de fé fraca. Vimos que até os grandes nomes da Bíblia passaram por angústias enormes. Sim. Fé e ciência ou ajuda profissional não precisam ser inimigas. Podem trabalhar juntas para nossa saúde completa. Podem e devem, somos seres integrais. E a nossa comunidade, a igreja, tem esse papel vital de ser um lugar de apoio real, de empatia, sem julgamento. Exatamente. E entender tudo isso, essa complexidade, nos ajuda a ser mais compassivos. Primeiro com a gente mesmo, né? E depois com os outros. A cura, o bem-estar, eles são possíveis. Com essa abordagem integrada e, claro, sempre contando com a graça de Deus agindo em nós. A esperança. E fica aqui, talvez, uma reflexão final para a gente levar. Como será que entender melhor a nossa própria constituição, nosso lado biológico, psicológico, espiritual, a nossa história de vida, como tudo isso pode nos ajudar a ter mais graça, mais compaixão, tanto conosco quanto com os outros, nessa nossa caminhada de fé, né? Preciso fazer um pedido rápido aqui. Se esse bate-papo está sendo útil, fazendo sentido, considere compartilhar com mais gente, deixar seu like, se inscrever aqui no canal para acompanhar outras conversas assim.